ver se vocês estão enxergando já. O primeiro mito que eu coloquei, que mandaram, foi aqui no Brasil, mentiras, né, na verdade. Aqui no Brasil tem mais investimento no futebol. Cara, e realmente não é algo tão comum de galera pensar, mas realmente muita gente conta isso, fala isso e acredita nisso, uma coisa que é totalmente mentira, não tem nada de certo nisso, mas faz um certo sentido. As pessoas podem pensar, pô, no Brasil o futebol, o soccer, o futebol no Brasil é o nosso esporte principal, nosso primeiro esporte, e lá nos Estados Unidos ele é o terceiro ou quarto esporte, então o investimento no futebol no Brasil é muito maior do que os Estados Unidos. Cara, isso é uma grande mentira, ainda mais quando a gente está falando sobre o universitário, isso daqui, o college que a gente está mostrando. Por quê? Primeiro, os Estados Unidos é o país com a maior, com a melhor, com a mais rica economia do mundo, e isso traz investimento em várias áreas dos Estados Unidos. No esporte, então, a gente sabe que, cara, Olimpíadas, estruturas de formação de atletas no basquete, no futebol americano, são referências mundiais e elas todas estão no college. Então a maioria das estruturas, mesmo o futebol ainda não sendo, depois a gente vai falar de crescimento da MLS, mas mesmo o futebol ainda não sendo o esporte principal, ele se aproveita das outras estruturas. Então as academias que a gente mostra, gigantescas, super tecnológicas, cara, o cara do futebol americano, do basquete e do futebol usam. Então é muita coisa compartilhada. Cara, os estádios de futebol, esse estádio que eles vão jogar aqui, deixa eu dar uma avançada só pra mostrar o estádio. Isso aqui, ó, a galera fazendo ventosa. Vocês não estão vendo, né? Espera aí. Tirar. Aqui, uma cena mais aberta. Olha o estádio de futebol, só de futebol. A grama tá um pouco seca por causa do inverno. Pra quem nunca jogou em climas frios, tem que começar a se acostumar com isso, porque o gelo, o tempo frio, ele queima a grama também. Então a grama pode estar lisinha, o campo tá lisinho, a grama é de qualidade, mas ela tá queimada, então ela fica realmente assim meio laranja, meio alaranjado, meio marrom. Só que, cara, isso é um estádio só de futebol. Então as estruturas, voltando aqui no nosso mito de investimento, deixa eu voltar o vídeo um pouco para trás. É uma mentira total, porque você vai estar em instituições de primeiro mundo com estruturas de outro mundo. Então não importa se o futebol é o primeiro ou é o quarto esporte dos Estados Unidos, a gente conhece a realidade também do futebol aqui. A gente faz comparação muito com time de Série A, time de Série B, e mesmo assim a gente sabe que time de Série A e time de Série B é a realidade de, sei lá, 3, 4% dos atletas profissionais do Brasil inteiro. A gente tem que olhar também para a real realidade do futebol, que é o futebol que a galera fica em alojamentos precários. Pô, aqui em Brasília tem um time na Série D só. Imagina os times que não estão nem na Série D. A falta de estrutura, a falta de apoio. Então a gente tem que parar de fechar a cabeça naquele 1% no Corinthians, Palmeiras, Flamengo, que até tem muita universidade. O Pavanelli falou isso. O coach Rafa falou disso também. Atletas que jogaram no São Paulo aqui e estão nos Estados Unidos já falaram que até as estruturas desses times de ponta ou são piores ou batem pau a pau ali com as universidades tops. É lógico que tem universidades também que não vão ter todas essas estruturas, mas com certeza também vão ser melhores do que times pequenos aqui no Brasil. Então, totalmente mentira, investimento no futebol. A gente vai morrer e o Brasil não vai ter chegado no nível de investimento dos Estados Unidos também. É uma coisa que eu sempre bato, entender até onde você vai ficar forçando em uma coisa e, cara, o seu tempo tá passando. Você vai ficar esperando o futebol no Brasil melhorar? Eu conheço futebol aqui desde a época que eu jogava em categorias de base, há 10 anos atrás. De 10 anos pra cá, eu te falo que mudou muito pouca coisa. Então, desiste que na sua geração, pelo menos, isso não vai melhorar, não vai chegar no nível disso aqui. Então, comece a correr atrás de alguma coisa. Se alguém acha que eu tô falando algum absurdo, pode comentar aí, fala, não, acho que isso aí não é mentira não, é verdade.